Paz do Senhor a todos. Eu sempre, quando vou nas igrejas, falo, vou falar um pouquinho de espanhol, mas vou praticar o português. Tá? Mas é um desafio para nós que falamos espanhol, é um desafio falar português e tentar pregar em português. Mas Deus não tem capacitado, Deus não tem usado em muitos lugares já falar lá na própria igreja. Também já teve uma oportunidade de pregar em português e a maior preocupação sempre é: você entendeu o mensagem que quisimos transmitir para vocês? E nos conforta que o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está transbordando, muitas vezes passando fronteiras, passando muitas vezes muralhas, passando muitas vezes a dureza do coração. Quando muitas vezes não queremos ouvir, escutar, ou muitas vezes temos fechado o coração. E hoje começou com o tempo. Falaram que é um tempo de procurar, temos que ter um tempo para ter o relacionamento com Deus. E essa é a verdade. Para poder conhecer, para poder confiar, para poder a cada dia crescer em sabedoria, nós precisamos dedicar um tempo a conhecer a Deus. E uma das coisas que falou Jesus é: vocês não podem fazer nada assim. E uma das coisas que perguntou meu filho para mim: mas pai, como ser, como atuar com sabedoria? Como falar coisas e atuar da forma de Jesus? Lá tem 4 evangelhos, filho. E você entra naqueles evangelhos aí e você vai ver a vida de Cristo. E você vai começar a entender e poder saber como Cristo agiu em cada situação. Não vai adiantar você falar: eu quero fazer o que Cristo fez, se você nunca lê as Escrituras. Isso não vai aparecer como obra maestra, não vai aparecer como uma mancha assim, vai ser milagre aqui na hora. Eu sei que Deus pode fazer muitas coisas milagrosas, mas muitas vezes não. Ele quer que nós tomemos a decisão de poder tomar as melhores decisões com o nosso tempo. E nós vamos falar hoje do valor do tempo. Será que ele tem um valor econômico, sentimental, emocional na nossa vida? O tempo é uma coisa que não para. Aqui entramos 7 horas, aqui começou. Já agora vocês veem o relógio, ele continua e continua. Mas o que estamos fazendo com esse tempo? Será que estamos dando aquele valor, aquela importância no nosso tempo? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem perdido o tempo. E a maioria de cristãos tem perdido o tempo. Muitos falam: não é para a glória de Deus. Estou fazendo aquilo para a glória de Deus, mas no final de tudo, não é Deus glorificado nas coisas que se faz. É só a sua própria natureza pecaminosa que foi enchida daquilo que você queria. Era a tentação que você queria ter. Alguma coisa que você queria experimentar. E muitas vezes acontece nas redes sociais. E eu posso colocar meu testemunho falando: eu vou entrar nas redes sociais para ver a família, para ver a guerra, para ver notícias. Você não se encontra só com aquilo. Se encontra com muitas coisas que outras pessoas que não é cristão colocam ali. E mientras mais like, mais comentário tem, vai aparecer ali no seu página principal. E nós perdemos o tempo. 1 minuto, 2 minutos, último vídeo fala. E depois aparece outro vídeo mais interessante. E aí perdemos 1 hora, 2 horas, e depois você pergunta: perdi o meu tempo. Perdeu o seu tempo. E o propósito desse estudo agora, dessa pregação, é poder saber por que precisamos valorar o tempo. Gostaria que vocês fechassem seus olhos e orarmos para Deus nos ensinar a maneira correta de poder utilizar nosso tempo. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de estar aqui.
com os irmãos de na sala, Deus. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor permite nos ter para poder aprender da Tua Palavra, Deus. Nós estamos reunidos aqui como um povo santo, separado, Deus, para poder aproveitar essa oportunidade de poder crescer espiritualmente nas nossas vidas, na nossa caminhada, Deus. Precisamos a cada dia confiar mais em Ti. Os dias são difíceis. E se nós não temos uma fortaleza na nossa vida, uma confiança em Ti, nós perdemos, Deus. Entramos naqueles caminhos de morte, de separação, Deus. Por isso nos ajuda nessa hora, Deus, a poder ser cheios de Tua Palavra. Que possamos sair fortalecidos daqui e que todo pensamento que querer dispersar, Deus, esse ensinamento, venha sair fora, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos e pedimos, Pai. Amém. Mas por que devemos de valorar o tempo? Você se fez essa pergunta? Por que devo de apressar, fazer alguma coisa pressosa, alguma coisa valorável, que tenha muito valor na minha vida? O tempo. Por quê? Porque através do tempo a gente pode viver, nós podemos viver momentos, fazer diferentes atividades, também podemos obter amor de algumas pessoas, podemos obter recursos financeiros, podemos aprender, ter algum conhecimento, podemos ter algumas tristezas, alegrias, dificuldades, podemos ter sonhos, podemos ter uma esperança, planeamentos, planejar, educar nossos filhos, amar a nossa esposa, nosso esposo, conhecer pessoas, tudo é através do tempo. Tudo é através do tempo. Deus colocou ao ser humano o tempo. E se nós descuidarmos esse tempo, nós vamos a ficar em escravidão. Vamos a ficar presos naqueles tempos que a cada dia vai passar e nós não vamos conseguir nos transformar conforme Jesus. E quando você vai pensar, olha aí, agora tenho 35 anos e passou rápido, Fábio. E é verdade, o tempo passa rápido. Olhando a filha do nosso irmão, quanto tem? 7 meses. E olho a minha última filha, já tem 6 anos. Passou o tempo. Mas o que temos feito? Será que hemos valorado aquelas situações que Deus tem feito em nossas vidas? Mas por que valorar o tempo? Porque nosso tempo é limitado. O ser humano é limitado. Deus colocou um tempo em nossas vidas. E quando nós começamos em Gênesis a ler, olha, viveu 900 anos, e muitas vezes falamos, olha, eu quisiera viver 900 anos, falava. 978, e aí vem Matusalém, o mais velho, quase 1000. E fala, eu também quisera ser. Mas teve um que só viveu 300 anos, já foi levado por Deus. E nós começamos a ver essa escritura, mas chegou depois daquela época, onde o pecado alcançou o topo lá, antes do dilúvio, e falou, Deus, não. Aqui o homem vai chegar a viver 120 anos. Se acortou o tempo. Se acortou por quê? Por causa da maldade. Esclavitud ao pecado. E isso acontece, por isso eu falo. Se nós não começarmos a valorar nosso tempo, vai ficar escravo do pecado. Não pense que você vai ficar mais forte, firme, se você não valora seu tempo. Hoje, saindo da fábrica, caminhando, e aí tem pessoas que é solteira, não precisa voltar para casa rápido, não precisa vir para cá para ir nas águas, aí vai tranquilo, vai de boa, aí você vai observando, mas quando você vê qual é o mais precioso que você pode fazer com o seu tempo, aí você corre, porque você sabe que vai em um lugar onde você se vai sentir bem, um lugar onde você vai ganhar com aquele tempo que você vai invertir.
Não sei se vocês escutaram que tem muitos empresários aí, empreendedores que falam, vem aqui, você vai começar a investir seu dinheiro e depois só vai trabalhar de casa, vai trabalhar 1 horinha, 2 horinhas, só fazer através das redes sociais. Mas quando você entra naquele ambiente, eles começam a pegar tudo o teu tempo. Você tem que ler isso, você tem que entrar aqui, e cada aquilo que estava oferecendo. Não, todo mundo oferece, por quê? Porque tem uma motivação, ele quer receber alguma coisa. E toda pessoa é assim. Mas Deus é verdade, e Ele é sincero. E Ele, a coisa que começa a falar é que o ser humano tem o tempo limitado. Deus já começa falando, o ser humano já vai morrer. Os dias dele estão contados. Eu gostaria que vocês abram comigo os Salmos 144, versículo 4. Salmos 144, 4. Fala assim, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Salmo 144 nos fala que o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. No versículo 4 ele está falando, e vocês veem como é um sopro, rapidinho, sabe? Em espanhol fala suspiro, não sei se vocês também seria suspiro, suspirar, e já foi. E vocês veem a idade que vocês têm agora, e falam, passou rápido. E Deus já começa falando através desse salmo que nossos dias passam rápidos. Mas não só aqui, eu gostaria de abrir 1 Crônicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 15. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Disse assim: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Somos estrangeiros em essa terra. Somos peregrinos. Só estamos de passo. E muitas pessoas, não. Temos que aproveitar os dias como se fossem os últimos. A cada dia viver ao máximo. Mas fosse bom se fosse viver o máximo da vontade de Deus. Fosse bom se fosse o que Deus fala na sua palavra, procurando conhecimento, enchendo-nos mais. Não, a maioria quer experimentar como Salomão todas as coisas desse mundo. E tem muitos que falam, eu antes de morir, eu quero fazer isso, eu antes de morir, quero fazer isso outro, eu antes de morir, quero fazer essas coisas. Esses são meus sonhos. E é ali onde muitas pessoas começam a falar, aquele provérbio antigo, o tempo é hora. O preço, já colocaram, mas não, o tempo tem mais valor que o ouro. Por quê? Com o ouro, você pode comprar muitas coisas, mas com o ouro, você não pode comprar a salvação. Com o ouro, você não pode comprar o crescimento espiritual. Com o ouro, você não pode comprar a santidade. Tudo é através de um tempo onde nós tomamos uma decisão guiada por Deus na nossa vida, para Ele nos otorgar a vida eterna através de Cristo. Tudo vai da mão para andar em santidade através do Espírito Santo,
seguindo a vontade de Deus. Mas tudo aquilo é um crescimento espiritual nas nossas vidas, é um tempo com Deus, em oração, em conhecimento da palavra e em comunhão com nossos irmãos. Não adianta você somente orar e procurar se não tem comunhão. Tem irmãos que falam, não, eu vou fazer cultinho aqui de casa online, eu já estou lendo a palavra, oro junto com os irmãos, mas cadê a comunhão? Jesus Cristo não nos ensinou aquilo. E Ele dedicou tempo para quê? Para ter comunhão com quem? Os irmãos, os discípulos. E ainda dedicou tempo, e ainda ensinava, e ainda fazia as obras. As obras conforme a vontade de Deus. Ele dedicou muito tempo. Ele sabia seu tempo. Ele conhecia o tempo. Vocês pensam que Jesus não estava sujeito ao tempo? Ele estava sujeito ao nosso tempo. Ele sabia as horas, e fala muito que ele estava cansado. E ele sabia na hora que ia chegar também, quando ele tinha que ser crucificado. E ele valorava o tempo. E ele falava, fazer a vontade. Mas nós, muitas vezes, não valoramos esse tempo. Muitas vezes desperdiçamos esse tempo em coisas que não edificam a nossa vida. Nos tornamos como o mundo. Nos tornamos como ele. Começamos a procurar outras coisas e esquecemos que nossa vida passa rápido. Me chama uma pessoa e fala, eu estou procurando ajuda. E eu perguntei por quê? Porque deixei de fazer a minha meditação, deixei de procurar crescimento espiritual e comecei a me juntar, reunir com pessoas que não são cristãs. Certo? Começou a deixar as coisas que eram importantes, dedicar o tempo nas coisas que eram importantes e que mantinham firme ela, senão que ela decidiu procurar outras pessoas que dedicam seu tempo em outras atividades que não são conforme a vontade de Deus. E aquelas pessoas estavam influenciando ela para ela poder ter as mesmas costumes, atividades que elas faziam pecaminosas. E aí eu falei com ela, você fez bem, procurou ajuda. Eu quero voltar, Paulo. Eu quero voltar a ter esse tempo na meditação. Vocês me podem ajudar, porque se refere tanto a minha esposa e a mim. Falou, vocês podem me ajudar? Claro que nós podemos ajudar. Claro que nós podemos estar ali. E olha como foi. E pegou todo o tempo de mim que eu fiquei na fábrica. E vocês poderiam falar, não, é perda de tempo. Não. Porque uma vida, e a vontade de Deus que nós nos animemos os uns aos outros. Que ensinemos aos nossos irmãos. Que repreendamos a nossos irmãos. Que guiemos eles. Mas se nós não valorarmos nosso tempo em coisas boas, vamos a perder nosso tempo. Muitas vezes perdi 10, 15 minutos do meu porquê só assistindo um vídeo, que muitas vezes nem edifica. Eu não sei se vocês viram agora aqui, como é o tempo, né? Agora já tem colocado X2, né? Que dá para você escutar mais rápido as coisas, querer as coisas mais prontas. E você quer escutar tudo mais pronto. E quando vem um irmão assim, te falando devagar, falando com calma, e você já vai com o pé aqui, esperando, o sol está ali, e nos acostumamos com aquilo. Nós acostumamos, e cadê a paciência nossa? Nós também vamos com aquele tempo. Vai, solta logo, falamos. Você está roubando o meu tempo. E o que falamos? E não escutamos a outra pessoa. Não escutamos a outra, porque esquecemos nosso tempo e nosso propósito nesse mundo. Esquecemos por esses momentos
Vocês imaginam a Jó? Naquele momento que ele estava sentado, falava que já acho que nem com os dedos ele podia, não sei, estava doendo, fazer assim, nem com os dedos, ele pega uma telha, fala, né? E com a telha ele se começava a fazer alguma coisa no corpo, cheio de feridas. E eu acho que vem muita coisa na vida dele. E ele começa a falar também que não deveria haver nascido. Porque vai falando, eu não quero mais tempo aqui. Esse tempo está sendo de sofrimento. Mas quem estava no controle? Estava no controle. E ele fala em João 9, eu vou ler para vocês aí. Ele fala, meus dias são muito ligeiros. Eles são muito ligeiros, meus dias. Ele falava, era mais. Quando a cada dia o dor era mais duro, eu acho que os dias não passavam tão rápido para ele. Ele queria que os dias passassem rápidos. Pero ele percebeu que de tempo a tempo tudo mudou na sua vida. Ele estava com o quê? Com família, tinha esposa, tinha filhos, fazia oração, meditação, ele estava oferecendo sacrifícios, estava tudo de bom. Mas de repente, o tempo mudou para ele. E as coisas foram difíceis para a sua vida. E ele começa a pensar. E ele fala que nós somos como aquela flor que ela cresce e depois se murcha, é murcha, né? Se marchita em espanhol, não sei se em português é, mas é murcha, né? Vocês viram? Ele começa a ser, olha, estou bem agora, mas de repente já estou a ponto de morrer. Porque imagina tal sofrimento dele. E poder esperar aquelas coisas, e poder saber que Deus estava tudo no controle, mas ele não estava naquele momento, pensando que aquele tempo, Deus também estava no controle. Até o comecinho, quando ele começou a perder as coisas, ele falava, Deus deu, Deus quitou, voltar, não, vou voltar, nasci, não, vou voltar, não vou morrer. Mas depois foi, o tempo se alongou, e ele começou a sofrer, começou a ver que um dia estávamos bem, e no outro dia estamos mal. Mas e aí você que faz? Com o dia que você está bem, o que faz com o seu tempo? Você já pensou o que faz? Quando você está bem economicamente, o que faz? Uma das coisas que eu também tenho falhado muito, tenho errado muito, maiormente que quando nós estamos bem financeiramente, querer viajar, querer ir num restaurante, querer comprar roupa, fazer muita coisa. Até que acaba o dinheiro e aí pensa, né? Poxa, o que fez com o meu tempo? Gastei o dinheiro. Falei, agora eu tenho que gastar de novo o meu tempo trabalhando para eu poder já não recuperar. Meu tio uma vez falou, já não pode recuperar o dinheiro, filho, falou. E eu falei, por quê? Porque aquele que você perdeu e se ganhava mais, e vai acrescentar. Aquele já se perdeu já. Aquele é outro novo. Eu falei, é verdade. E muitas vezes acontece. Que gastamos todo o nosso dinheiro e falamos, não, depois eu volto a trabalhar, gastar meu tempo na fábrica, 8, 10 horas, 12 horas, gastando meu tempo na fábrica, trabalhando, e chega em casa cansado, dorme, não vê família, não vê esposa, e cadê seu tempo? Seu tempo ficou na fábrica. E aí gastamos nosso tempo, mas muitas vezes por malas decisões. Um tempo temos dinheiro, e um tempo não temos nada na conta. E aí muitas vezes falamos, mas por que Deus? Porque você não sabe, ou você não conseguiu administrar seu tempo e seus recursos. E muitas vezes nós somos como aquele povo que estava lá, Tiago, chamando a atenção. Não, amanhã a gente vai lá, vai vender tudo o que nós temos.
e vai conseguir fazer todos os nossos negócios. E aí, Tiago chama a atenção para eles, que em vez de ele estar se preocupando com as coisas terrenais que eles poderiam conseguir por seus próprios esforços, ele fala, primeiramente deveriam pedir para Deus. Se é que Deus quisesse, vocês poderiam fazer. Mas, no Salmo 39:4, abre comigo, Salmos 39:4. Salmos 39:4. E aqui vemos uns salmos. Vamos a ver se nós somos assim. Salmos 39:4. Fala assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. É a oração que ele faz. Deus, faz ver, faz sentir que eu venha conhecer o número de meus dias. Ou seja, que eu venha ter o valor, dar importância ao meu tempo. Saber, Senhor, que eu vou morrer, que eu sou frágil, e nós precisamos saber e pedir para Deus que Ele nos ajude a poder aproveitar. Não vou falar as 24 horas porque precisamos, também as 24 horas porque precisamos dormir, precisamos descansar. Falar para Deus, Deus nos ajuda a poder saber que nosso tempo é passageiro, nossa vida é frágil, é como aquele sopro, como aquela flor que se murcha. E é verdade, nossa vida é assim. Cresce, vai para a juventude e depois vai na madurez, idade adulta, e de repente você já está velho e não tem forças para fazer as coisas. E aí nós falamos, Senhor, talvez é jovem. Não, você não tomou a decisão naquele tempo. Você perdeu tudo o seu tempo. E é para vocês, jovens. Se vocês têm a oportunidade de começar a procurar as Escrituras, vai na frente. Começa. Se nós, como pai, temos filhos pequenos, comece educando eles. Não cometam aquele erro que já eu estava cometendo. Sempre falei assim, eu me converti, e aí nós escutamos, agora vamos ir fazer discípulos, bautizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é verdade, você começa a procurar pessoas de fora, para poder ministrar, convidar, trazer. E cadê a casa? Cadê seus filhos? Cadê os sobrinhos que estão aí perto? Aqueles que moram na sua casa? E quando Deus tocou e verdadeiramente vi que eu estava perdendo o tempo, já meu filho já estava com 11, o outro já estava no 10, a outra estava com 7 e a outra estava com 5. Eu falei, não, está errado. Aí o meu pensamento mudou. E aí fui com eles. Meu tempo tem que ser com eles. Meu tempo tem que ser. E foi graças a Deus que eles 3 conseguiram se bautizar. Mas não foi porque eu fui lá, senão porque Deus começou a mostrar através de pregações, estudo, através da sua palavra. E comecei a sentir o mesmo que sentia Davi, falando, Deus me faz conhecer esses dias, para poder saber que meu tempo é passageiro. Daqui a 40, 45 anos, a lo melhor eu não tenho força, e eles já estão velhos. O coração dele está duro, e já vai ser difícil a palavra penetrar. Não que não possa, porque nós fomos alcançados velhos, eu falo já 25 anos. E uma vez um pastor falou para mim, e para minha esposa que ela estava junto comigo,
falou, vocês têm 25 anos perdidos. Ou seja, o tempo de 25 anos foi perdido para vocês. Porque tudo que está na sua mente é fazer pecado. Agora vocês daqui para frente têm que começar a correr, a ganhar o tempo, a redimir o tempo, procurar não resgatar, senão salvar esse tempo. Salvar esse tempo que ainda vocês têm e começar a ter consciência de que nós precisamos dedicar nosso tempo para o reino dos céus. Devemos entender que nossa vida é passageira, que nosso tempo é limitado. E já sabendo aquilo e escutando o que fala em Salmos 39, que Deus nos faz conhecer nos nossos dias qual frágil somos, agora começa a ação. Agora nós começamos a dedicar nosso tempo para quê? Para buscar o reino de Deus. Você não vai poder buscar bem o reino de Deus, dar a totalidade de sua vida, se você não entende que você vai ser passageiro aqui. E que cada minuto, cada segundo, você tem que valorar. Tem que valorar. E quando você valora, aí você sabe que tem que trabalhar para o reino dos céus. Em Jó, abre Jó, vai comigo, Jó, não João, Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó, capítulo 8, versículo 9. Fala assim, versículo 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nosso dia na terra não passa de uma sombra. Vocês viram que ele já começa a falar? Nós nascemos ontem e não sabemos nada. E é verdade. Por mais que você fale, eu conheço mais coisas. E aí nós falamos, e nosso orgulho fala, não, eu conheço mais que Deus. Eu conheço e não preciso das Escrituras. E começamos a procurar o reino dos céus, longe, fora das Escrituras. Você não pode conhecer, procurar, buscar mais o reino dos céus, se não está ligado com as Escrituras. Não adianta você falar, não, eu acho que é assim. Porque o reino não é céu. Não é teu reino. O reino é de Deus. O reino dos céus. O próprio Jesus falava. Arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia. Mas crê que? A mensagem, a vontade de Deus que está na sua palavra. Ele falava, creia na palavra. E nós precisamos entender que nós não conhecemos nada. Não nos voltemos jactanciosos, orgulhosos, sabendo que já conhecemos tudo e que não precisamos nada. Já conheço aquele texto, já conheço aquela palavra. Ele vai falar isso, vai falar isso outro. Não, nós não conhecemos nada. Mas Deus sim. Deus conhece. Por isso aquele povo de Tiago capítulo 4, versículo 14, ele falava, não, vamos fazer aquilo outro. Mas por quê? Porque eles confiavam em seu próprio conhecimento das coisas. Não já anteriormente, o negócio saiu, tudo deu certo, então de novo vai sair. Então eles confiavam no seu próprio intelecto, seus próprios planos. Mas Tiago fala, vocês não sabem nada, não sabem o que vai acontecer amanhã. Melhor deveriam falar se Deus quiser, porque Deus conhece todas essas coisas. E quando fala tudo, é tudo. E muitas vezes nós escutamos que falavam de Jesus,
E Jesus, conhecendo seus pensamentos, conhecendo tudo o que tem no coração, fala o Salmo 139, tudo conhece. Ele conhece todas as nossas coisas. E porque Ele conhece, nosso lugar deve ser, muitas vezes, procurar seus caminhos. Mas muitas vezes nós somos como aquele provérbio muito conhecido, Provérbios 16, versículo 25, que fala, né, que há muitos caminhos, há caminhos que para o homem parecem retos, bom, mas eles terminam sendo caminhos de morte. E isso que acontece, muitas vezes, dedicamos nosso tempo em conhecer. E eu vou falar por mim mesmo. Eu gosto de falar por mim. Muitas vezes nós pensamos que sabemos todas as coisas, que podemos tomar todas as decisões corretas. E uma das coisas que eu sempre pensava, que através da mentira eu podia me livrar dos problemas. E eu cresci assim. Eu cresci sendo mentiroso. Eu cresci, mentia e não tinha nenhum remordimento. A consciência tinha sido cauterizada. Você foi como aquela ferida que você abriu e estava sangrando e você colocou, fechou ela e parou de sangrar. Fechou essa herida assim mesmo. Já eu não sentia nada já. Nada da consciência mínima te fala, não, você está fazendo errado. Já estava lá no fundo com o pecado na minha vida. E eu continuei crescendo assim. E a minha esposa é testigo, ela falou, eu não pensei que você fosse assim. Eu pensei que você era diferente. Mas nada que é feito na escuridão não vai deixar de sair na luz. Deus vai trazer na luz. Deus vai trazer. Então não gaste seu tempo procurando que desse jeito é melhor. Dessa forma é melhor. Eu acho que é assim. E muitas vezes gastamos nosso tempo. Para que vou ler 5 minutos essas escrituras para ver Deus que me vai falar? E de repente Deus fala, não te junteis com jugo desigual. Poxa, de repente, não, Deus, não é essa, não. Essa pessoa é boa. Eu me quero casar com aquela. Não, esse amiguinho daí, não, esse é bom, é legal. Ele não fez mal. E nós crescemos assim, pensando que as nossas decisões, o nosso conhecimento é o certo. Mas começamos caminhando fora do que é verdadeiramente o reino dos céus. Caminhamos sem um manual. Construímos sem um manual. E que dá? Erro total. Lá no final você viu que faltava uma peça, faltava outra peça, e ao final não funcionaram as coisas. E isso foi o que aconteceu com a minha vida. Chegou até os 25 anos, onde aí Deus começou a tocar minha vida. Era o tempo dele. Era o tempo dele. E ele começou a alcançar minha vida e trabalhar no meu coração. E aí comecei a falar a verdade. E o que pensava que era bom, acabou sendo caminho de morte, de dor, sofrimento, não só por mim, senão por as outras pessoas. Envolta tanto a minha esposa e meus filhos. Foi bom? Não foi bom. Foram tempos ruins? Foram tempos ruins. Mas tudo foi consequência do mau uso de minhas decisões, do meu tempo, do meu conhecimento. Mas quando nós verdadeiramente procuramos os caminhos de Deus e começamos a colocar a nossa atenção nas coisas do alto, assim como fala em Colossenses 3:2, que ele fala que devemos de concentrar, priorizar a nossa atenção nas coisas do alto.
E ele fala, não nas coisas da terra. Abre comigo Mateus. Capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. É conhecida essa palavra, sermão da montanha. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Todos nós conhecemos essa palavra, mas faz sentido. Onde você está gastando o seu tempo? Nas coisas do alto ou nas coisas da terra? Nas coisas do céu ou nas coisas desse mundo? E quando fala as coisas desse mundo, se refere a todas as práticas que se faz aqui. E nós muitas vezes caímos nas mesmas práticas. Nós caímos nas mesmas, muitas vezes, costumes que nossos familiares deixaram. Muitas vezes fazemos as costumes da cultura onde nós nos encontramos. E aquilo acaba nos afastando da vontade e do reino de Deus. Do primeiro propósito onde nós devemos investir nosso tempo. Eu conheço pessoas que falam, não, é que eu não vou na igreja já, porque é que meu filho entrou no Bucatsu, está fazendo aquele treinamento, e tá bom, irmã, tá bom, você tem que ir lá ver um dia, né? De vez em quando tem que ir lá ver, apoiar seu filho, não é errado, mas de repente todos os torneios são no domingo, todos os torneios são sábado e domingo, e de repente, de segunda a sexta, não dá tempo, porque trabalha aí aqui, porque estava muito cansado e tem muita tarefa. E cada crescimento, cada reino dos céus, cada propósito, termina procurando as coisas desse mundo, através da cultura que nós agora estamos inseridos. Mas Deus quer que nós, primeiramente, procuremos Ele. Procuremos as coisas do alto, por quê? Porque aquelas não perecem. Aquelas coisas ninguém vai roubar. Aquelas coisas estão seguras, assim como fala Pedro, está na mão de Deus. Deus está segurando essa esperança. Essa vida eterna, Deus está cuidando. Mas muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas começam a procurar as coisas desse mundo, e quando começam a procurar as coisas desse mundo, te começas a esfriar e ficar morno. Daí fala, por que eu não tenho vontade mais de orar? Por que não tenho mais vontade de meditar? Por que não tenho mais vontade de ir na igreja? O que estará acontecendo na minha vida? O que está fazendo com o teu tempo? O que está fazendo com o seu tempo? Mas ele fala, né, no versículo 33, no mesmo Mateus, versículo 33. Olha que Jesus não está lá no conselho, mas bem ele está falando no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. E ele fala de coisas essenciais que muitas vezes precisamos, a vestimenta, a comida, essas coisas. Mas eu falo, além dessas coisas, Deus tem dado muito na minha vida. Deus tem dado muito na minha vida. E eu lembro que com minha esposa procuramos a maneira, muitas vezes, de viajar a Bolívia faz 4 anos atrás.
E já iam 7 anos, e a minha esposa falava, não, nós temos que nos esforçar, procurando trabalho, procurando aqui, procurando lá, e começamos a gastar nosso tempo naquelas coisas. Mas passaram 7 anos e não conseguíamos ir. Até que nós começamos a falar, não, vamos procurar Deus e vamos a descansar em Deus. E aí começaram a suceder as coisas. E de repente, estávamos lá na Bolívia. Falamos, obrigado Deus. Parecia uma ilusão. Parecia um sono. Mas era real. Era real. Deus faz muitas coisas além do que vocês pensam. Ele fala que tem muitas coisas preparadas para os que amam a Deus. Que olho não tem visto, ouvido não tem escutado, nem nenhuma mente humana tem concebido as coisas que Deus tem preparada para nós. Mas para quem ama, a maioria quer ser abençoado e não dedica tempo em Deus. Você não vai ter bendição na sua vida se você não procura Deus, você não obedece a Deus. A maioria quer que Deus saia com aquela lâmpada que você faz assim, e já sai aquele gênio, faz e tudo se recebe. Não. Deus não está de acordo com o pecado. Se nós levarmos uma vida em pecado, não vai ver bênção na nossa vida. Porque a consequência do pecado é morte. Morte, sofrimento, separação. Isso é aquilo. Mas Deus quer que nós procuremos as coisas do alto. Sabe por quê? Ali mesmo, no versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Então, você não pode servir aqui nesse mundo as pessoas daqui, vamos falar, aqueles desejos pecaminosos, aquelas costumes pecaminosas, a tudo que não tem nada a ver com o reino de Deus, e querer servir a Deus. Não, um dia, queira ou não, os caminhos se vão cruzar. E quando você cruza, você tem que tomar uma decisão. Ou sirve a Deus, ou sirve esse mundo. Ou procura as coisas de Deus, ou procura esse mundo. Muitas vezes, temos entrado em alguns negócios. E quando de repente, naqueles negócios, aparecem umas coisas, tipo, que estão fora da vontade de Deus. E você tem que tomar a decisão. E quando você fala, não, eu não posso fazer daquele jeito porque está errado. E ainda a outra pessoa fica brava com você. E fala, não, tem que fazer assim para que você possa ter os benefícios. Mas aí você pensa. Aí você fica parado assim, como aquele dia ficou parado Pedro e João. Os fariseus, maestros da lei, estavam na frente dele. E queriam que eles já não pregassem mais de quê? De Jesus. Já não falem mais desse Jesus. E eles falaram, importa mais obedecer a quem? A Deus que aos homens. Você vai chegar naquele ponto, aquele momento na sua vida. E vai ter que decidir nesse momento a quem você vai dedicar seu tempo. Se tudo aquilo que te está quitando todo o tempo que é para servir a Deus, começa a analisar, começa a discernir. Muitas vezes coisas não funcionam, nossa vida não acontece porque nós estamos servindo a esse mundo e não estamos servindo a Deus. Nós temos que ser como Jesus, dedicar nosso tempo para poder fazer e conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Devemos de
dedicar nosso tempo para fazer e conhecer a vontade de Deus a cada dia. Faz uma pergunta: vocês conhecem a vontade de Deus 100% agora? A cada dia, cada um de nós temos uma missão. A cada dia, Deus nos revela a sua vontade. E o que fala Romanos 12, versículo 2, que não devemos de amoldar nesse mundo. Devemos de transformar nossa mente para poder conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas se nós não transformarmos nossa mente, não dedicamos tempo naquela transformação, nós nunca vamos conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Não vamos a conhecer. E vamos a sair fora. Uma das coisas que Jesus falava, e está em João, abra em João, capítulo 6, versículo 38. João, capítulo 6. João, versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês viram? Dedicando tempo para quê? Para fazer a vontade. Nós já está só conhecer, saber as escrituras. Temos que fazer. Temos que dar frutos, ações, ação. Temos que trabalhar aqui. E muitas vezes nós falamos: não, eu conheço. E conheço muitas pessoas que têm aquele conhecimento, mas esse conhecimento não sai para suas mãos, para seus pés, para sua boca, só está na mente. Só ele está transformado, mas só ele, mas nós não somos transformados, cheios para transbordar. Por isso precisamos nós dedicar tempo para fazer e conhecer a cada dia mais a vontade de Deus. E no capítulo 4 de João, vê ali, está em João, capítulo 4, versículo 34. João, capítulo 4, versículo 34. Disse assim, 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Ele tinha claro qual era o propósito, o que ele tinha que fazer. E nós temos muitas vezes clareza o que temos que fazer com o nosso tempo. Se vocês não têm clareza naquilo, eu te falo que você se vai perder do caminho. Se você não continua a transbordar sua mente, você vai ficar destruído. Se você não procura conhecimento, você vai ficar como aquele povo de Israel. 40 anos perdendo seu tempo para morrer. Vocês viram? Viver sem esperança. Porque ele falou que aquela geração não ia passar. E passaram os 38 anos e já quase toda aquela geração já tinha morto, exceto a geração dos que eram menores dos 20 anos e aquela Caleb e Josué. Porque eles decidiram dedicar o tempo para Deus. Eles decidiram confiar em Deus, porque eles tinham um relacionamento, uma intimidade com Deus. Em Oséias fala que o povo se perde e é destruído por falta de conhecimento. Nós vamos a perder. Não vamos a saber o que fazer com o nosso tempo se nós não dedicamos tempo
a ser e conhecer a cada dia a vontade de Deus. E conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Mas por quê? Por que conhecer? Através de que conhecer? Conhecer através da palavra. Por que através da palavra? Vocês escutaram uma vez a Jesus que falou: céu e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão, jamais passarão, nunca passarão. E também nós escutamos lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, e ele fala que tudo homem, tudo mortal é como aquela erva, que um momento cresce, mas depois ela se seca. Ela se seca. E assim nós, mas ele fala aí, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele também fala, e esta palavra de evangelho que se les ha anunciado a vocês. Essa é a palavra que se lhe é anunciada, as boas novas. Essa é a palavra eterna que ele quer fazer. Não seamos como Salomão, querer conhecer todas as coisas do mundo, para ao final e ao cabo, escrever Eclesiastes, capítulo 12, e falar que eu experimentei todas as coisas. Eu dediquei meu tempo em todas as coisas. Mas no final, a que conclusão ele chegou? Na primeira que ele sabia, que só dedicar o tempo ao Senhor, só dar glória a Ele, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir seus mandamentos. Para que vamos andar um caminho longo, perdendo nosso tempo em coisas vanas e falar no final, tudo era correr atrás de um vento, tudo era vanidade? Para que chegar a essa conclusão? Deus não quer isso para nós. Por isso Ele já nos falou que a nossa vida é curta. Por isso Ele já nos falou que devemos dedicar primeiramente a procurar o reino do céu, porque ali não vai perecer as coisas, ninguém vai roubar. Por isso Ele nos fala que devemos de fazer a nosso alimento a sua vontade de Deus. Ele quer que nós seamos felizes. Ele quer que nós seamos pessoas que cresçamos à altura de seu Filho Jesus. Ele quer que seamos transformados. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. Nós não vamos a poder ser os seguidores, os testigos de Jesus, se verdadeiramente não dedicamos tempo com o Espírito Santo em nossas vidas. Ele falou em Atos, capítulo 1, versículo 8. Pero quando o Espírito Santo viesse sobre vocês, receberão poder e serão mis testigos, mis testemunhos, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Mas nós não passamos muitas vezes tempo com o Espírito Santo em oração, procurando Ele nos convencer de todo pecado, de tudo que é errado. Mas o que podemos aprender hoje em dia? O que podemos colocar em prática? Número 1, nosso tempo é limitado. E tem que ser como aquele salmo que falou, Salmo 39. Ajuda-me a entender meus dias, a conhecer e saber quão frágil sou. Saber que nossa prioridade tem que estar no reino dos céus. Nossa prioridade é procurar conhecimento. Se não procurarmos conhecimento, nós não vamos a perder. E vamos a ficar destruídos, e vamos a caminhar, e vamos a terminar em caminhos de morte para nossas vidas. Mas que Deus nos ajude a poder priorizar nosso tempo cada dia. Que nós podamos lembrar, agora que estamos jovens, agora que estamos ainda com a cabeça fresca, a cabeça bem ali, nosso coração querendo ser transformado por Deus a cada dia, que possamos tomar a decisão de poder lembrar-nos sempre da sua palavra. Vamos orar. Deus,